vamos, pela graça de Deus, quem sabe hoje concluir o nosso tema que nós iniciamos aí há umas 5 quintas-feiras atrás sobre a nossa salvação. A minha meta era terminar com 2 quartas-feiras, não é? Mas o assunto vai se estendendo e a gente vai engordando a questão, não é? O nosso texto é Efésios capítulo 2, versículo 8, aonde diz assim: pela graça sois salvos, e isso não é dom de Deus. Isso não é de vocês, é dom de Deus, não é? Pela graça que nós somos salvos. E aí então nós iniciamos uma série de temas que desenvolvemos nesse tema sobre a nossa salvação. Muito importante. Eu mesmo lembrei de coisas que eu tinha me esquecido e também buscando, eu aprendi muito sobre a questão. Nós vimos num primeiro plano, nós vimos aí umas 3 quintas-feiras, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa salvação. O que o Espírito Santo de Deus faz? E a partir eu penso que de 2 terças-feiras para trás, nós vimos o que Deus faz em nós de uma forma mais objetiva. O que Deus faz em mim no momento da salvação? O que muda em mim? E nós vimos, já vimos que é a justificação, ou seja, no momento da nossa salvação, não é mesmo? Deus, ele nos torna justos. Justos. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você fez, se você aceitou Jesus, se você se você creu, não é? Se você crer com fé e você tem a tua fé voltada para o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus te torna justo. Ou seja, se você aceita que o sacrifício de Jesus, ele te substitui na nossa morte, como pagamento pelos nossos pecados. Aí então, Deus nos torna justos. Ele tira da justiça de Deus e coloca na nossa conta. Ele arranca, ele move da justiça de Deus e aplica a justiça de Deus na nossa vida. E passamos a ser, por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, através da graça de Deus, justificados. Depois da justificação, nós vimos a regeneração. Iniciamos na quarta passada a regeneração. São coisas distintas, bem distintas. A justificação é um ato externo, é o que Deus faz por nós, fora de nós. Já a regeneração é algo que Deus faz dentro de nós. Regeneração. Em outras palavras, nós passamos a ser filhos de Deus nessa regeneração. Por quê? Porque pela fé, o Espírito Santo de Deus entra ao nosso espírito e aplica da vida de Jesus Cristo no nosso espírito. O nosso espírito passa a ter vida. Isso é muito profundo, irmãos, é um milagre. Esse é o maior milagre. O maior milagre não é alguém voltar da morte, não é uma lepra ser curada. Não. O maior milagre é o nosso espírito ter vida novamente. Lá em Adão, quando Adão fugiu de Deus, Deus disse para ele antes: se você comer essa fruta, você vai morrer. E é isso, é a morte espiritual. Morte significa separação. A palavra morte, o sentido da palavra morte é separou. Separou o quê? Quando, por exemplo, o João morreu, separou o espiritual dele do corpo. Separou. E a morte espiritual, o que é? Separação de Deus. Separados de Deus, a Bíblia diz de que nós estamos mortos. E aí então, quando nós somos justificados,
o Espírito Santo de Deus imparta a vida ao meu espírito. Aí então eu não sou mais orientado pelos meus sentimentos. Isso muda dentro de nós. O meu espírito passa a ter vida e esse espírito começa a ser comunicado por Deus. Deus fala através do seu espírito ao meu espírito. E aí então o meu espírito passa a ter o controle do meu corpo e também da minha alma, da sede dos meus sentimentos. Entende isso? Porque até agora quem está no controle é a minha alma. Nós somos, o ser humano, ele é um ser composto de três tomos. Daí vem a palavra tricotomia. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Enquanto o meu espírito está morto, a minha alma, ou seja, os meus sentimentos, estão no comando. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu que resolvo, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu quero, eu sou de maior, é o eu. É o eu que está em charge, é o eu quem predomina, é o eu quem manda. A partir do momento que o meu espírito passa a ter vida, o meu espírito domina o meu eu. E aí então nós dizemos como? Como diz Tiago, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Por quê? Porque daí o meu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, nós nos dobramos diante de Deus. Isso é o novo nascimento. Aí então nós passamos a fazer parte da família de Deus. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre que nós podemos conhecer. O novo nascimento. É isso que Jesus falou com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. Amém? Então, a regeneração é um termo relacionado à família. Tem a ver com a nossa inclusão na família divina. É um ato no interior, é um ato que ocorre dentro de nós, pelo Espírito Santo. É a nova vida em Cristo, é o novo nascimento. O lado externo dessa regeneração, nós chamamos de conversão. É a minha conversão. Não, agora eu não faço mais isso. Agora eu não pratico mais isso. Agora eu não sou mais aquela pessoa iracunda, qualquer coisinha está caindo no tapa e tal. Não, agora eu não faço mais isso. Por quê? Porque agora o meu eu está dominado pelo meu espírito, que está dominado pelo Espírito Santo. Entende isso? Aí o meu espírito passa a comandar as minhas atitudes. Coisa tremenda, profunda é isso aqui. A conversão é a mudança externa da pessoa. O seu procedimento, aí nós começamos a mudar. Quando o Espírito passa a entrar no controle das coisas, aí nós começamos a mudar. Nós passamos a não mentir mais, nós passamos a ser mais... Enfim, mudamos todas as nossas atitudes. Mudamos tudo, não é mesmo? Mudamos tudo. A regeneração é a causa. A conversão é o efeito. Aquilo que aconteceu dentro, irmãos, a transformação que ocorreu lá dentro do meu coração, no meu espírito, ele começa a refletir aqui fora. E eu me lembro da época em que eu aceitei a Jesus, um amigo nosso que eu tenho junto com o meu irmão, ainda é meu amigo, ele disse, rapaz, tu tens que pegar o Eliseu e tu tens que conversar com o Eliseu, porque ele está mudado. A conversão. O que acontece lá dentro é uma explosão que não passa desapercebido. Todos notam. Um versículo que mostra isso muito é aquele versículo de que quando Jesus tem um encontro com o gadareno, lembra daquele endemoniado gadareno? A Bíblia diz que ele vivia nos túmulos, que ele vivia nu e que ele vivia agitado. Era um endemoniado.
Aí, com o encontro de Jesus, a Bíblia diz que encontra ele sentado, vestido e no seu senso. A mudança que aconteceu dentro refletiu fora. Refletiu fora. Reflete que esse camarada converteu mesmo, hein? Esse camarada converteu mesmo. É a nossa conversão. O que ocasiona a regeneração não é a justificação, mas é a comunicação da vida de Cristo ao nosso espírito. A justificação é imputada, a regeneração, ela é comunicada. Justificação tem a ver com o pecado, regeneração tem a ver com a nossa natureza. Agora nós podemos dizer que somos um ser espiritual. Agora eu sou dominado pelo Espírito. Amém? Isso é a nossa regeneração. E aí então, para concluir, o resultado da regeneração é a mudança de condição de servo de pecado e do diabo para sermos agora filhos de Deus. Isso é direto com a nossa vida. Uma mudança completa de status. Amém? Aí então entra o último tomo, não é? Justificação, regeneração, e agora então nós vamos ver um pouquinho sobre santidade. Santidade. Ou santificação. Não é santidade, porque a santidade tem um joguinho de palavra aqui. Santificação. Santificação é um ato divino que também ocorre dentro do homem. Dentro do homem. Refletindo em logo no seu exterior. Porque daí, com a nossa mudança, com a nossa mudança de estilo de vida, com a nossa mudança de atitude, isso começa nós começamos a desenvolver outros atos. Passamos a depender mais de Deus, passamos a orar a Deus, passamos a buscar a Deus, passamos a ler a sua palavra, passamos a ser congregados na igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso gera algo em nós, que é justamente quando ele impacta essa santidade também de Jesus Cristo na nossa vida. A partir desse momento, nós nos tornamos santos. Não é essa santificação que nós devemos... Quando se fala em santificação, a santificação tem 3 pontos primordiais, que são diferentes, um do outro. Essa santificação que eu estou colocando aqui é aquela santificação que é colocada em nós, que aí então quando Deus diz assim, ok, ele está justificado, ele está regenerado, agora eu vou colocar da santidade de Jesus nele também. Então nós nos tornamos um santo de Deus. Nós chamamos isso do quê? Teologicamente, a santidade posicional. Você entende isso? A santidade posicional. Não interessa, eu volta e meia eu estou falando isso, não interessa onde ele está, ele pode estar numa cela, cumprindo uma pena de prisão perpétua. Se lá na cela ele teve um encontro com Jesus, real, autêntico, genuíno, esse preso, ele passa a ser um santo de Deus. E existe uma linha de pensamento de que diz, não, nós não podemos ser santo. Mas a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos santos. Aos santos, Paulo, quando escreve na introdução de alguma das suas cartas, aos santos que estão em Everete, aos santos que estão em Corinto, nós somos santos. Esse é um estágio, é essa santidade que ela é colocada em nós no momento da nossa conversão. Converteu? Converti. Foi genuíno? Foi. Santo. Acabou. Santo. Nós fazemos parte da família de Deus. Somos irmãos
de Jesus Cristo. Herdeiros e co-herdeiros em Jesus Cristo. Agora existe uma outra santidade, é bom deixar isso bem claro. Existe uma outra parte da santidade, é a santidade progressiva. É o que Paulo diz quando que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós estamos desenvolvendo a nossa santidade. Ontem eu era menos santo do que hoje, e hoje eu sou menos do que amanhã. A nossa santidade progressiva. Sabe, porque assim, quando nós aceitamos a Jesus, às vezes as coisas não acontecem de um momento para o outro. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, o vício da mentira. O vício da mentira. É complicado. Às vezes Deus cura, mas aquilo está nele. E aí então o que acontece? Ele vai, eu não posso mais mentir. O que é isso? É a santidade progressiva que está trabalhando, que ele está desenvolvendo. Aí você vem para a igreja, você começa a aprender Bíblia, você começa a ter intimidade com Deus, você começa a orar, você começa a jejuar, e aí então o Espírito Santo de Deus vai te modelando, e nós vamos nos santificando cada dia mais, desenvolvendo essa santidade. É o que nós chamamos de a santidade progressiva. Cada dia ela aumenta. Quando você vem na igreja, você está se santificando. Quando você lê a Bíblia, você está se santificando. Quando você reconhece que errou, pede perdão, você está se santificando. E existe um terceiro ponto da santificação. Por que essa santidade progressiva ela faz parte da nossa vida? Porque é assim, nós aceitamos a Jesus, nós somos filhos de Deus, nós somos santos de Deus posicionalmente, mas, o pecado está aqui ainda. O pecado está aqui ainda, o pecado mora aqui ainda. Então, quando o pecado deixar de morar em nós, que vai ser no momento da nossa glorificação, quando esse corpo que é carne for revestido da imortalidade, aí vai chegar um outro ponto que é a glorificação. O que é a glorificação? A glorificação é a eliminação do pecado no nosso corpo. Aí nós vamos ser completamente santos. Essa santidade de Deus, ela nos ajuda, eu vou chegar nisso, ela nos ajuda a vencer o pecado. Agora, a glorificação remove o pecado de nós. Remove, tira a atuação do pecado, porque a nossa carne vai ser transformada. Mas não é dessas duas últimas, é da primeira que eu quero falar aqui, na nossa conversão, a nossa santificação, quando nós nos tornamos santos de Deus. Então, na operação divina da conversão, a santidade de Cristo passa a ser a nossa santidade. Colossenses 2:10, Hebreus 10, de 10 a 14, Romanos 8 e 2 nos fala disso. Da santidade de Cristo que é colocada na nossa conta. Estamos tratando da santificação posicional. Eu ganho essa santidade porque agora eu estou em Cristo Jesus. Porque agora eu estou em Cristo Jesus. O resultado da santificação operada na conversão é uma mudança de vida. A salvação considerada sobre esses três aspectos simultânea, ela é perfeita. Perfeita. Justificação, regeneração e santidade. Perfeita. Perfeita. Nós nunca seremos, irmãos. A perfeição dessa salvação é assim, Deixa eu dizer bem clarinho isso para você. Você nunca vai ser mais salvo para frente do que você é hoje. Salvo não. Não existe a salvação, ela não é por etapa, não. Salvo, tô salvo e acabou. Não tem o que fazer mais. O que nós podemos é melhorar essa salvação na nossa santidade. Mas a nossa salvação, ela é completa. Completa. Perfeita. Que abrange todo o nosso
o nosso ser. Cristo não pode fazer mais nada para salvar-nos além do que ele já fez. Está feita a salvação. Não existe mais nada que alguém possa fazer. É aqui que está o perigo de nós, do pecador, rejeitar essa salvação. Porque se ele rejeita a salvação, ele está rejeitando o único caminho. O único caminho possível da salvação está sendo rejeitado por ele. Não tem outro jeito. Nenhum outro sacrifício expiatório terá lugar, pois o de Jesus foi perfeito, único e completo. Por essa santificação em Cristo, o crente é declarado santo. Por ela, o crente entra em boas relações com Deus, quanto à sua natureza, pois ele é santo. Então, essas três bênçãos, justificação, regeneração e santificação, elas são simultâneas no sentido objetivo. As três constituem a plena salvação de Jesus Cristo. As três constituem. A salvação na experiência humana, por exemplo, no passado, a justificação é a salvação da condenação do pecado. O crente foi salvo da condenação do pecado. A Bíblia descreve esse fato como no passado, Romanos 5:1, 1 Coríntios 6:11. Justificação é o que Deus fez por nós. O crente foi justificado uma só vez. No presente é a santificação. A santificação é que nós estamos desenvolvendo e essa que Jesus Cristo coloca em nós. A santificação posicional é a salvação do domínio e da influência do pecado. O crente que recebeu essa santificação posicional e foi justificado, o pecado não tem mais domínio sobre ele. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Não tem mais domínio. E aí então, na nossa glorificação, o pecado vai deixar. Nós não vamos ter mais essa inclinação pecaminosa. A santificação. A santificação é o que Deus faz em nós, dentro de nós. Agora, irmão, depois de nós entender tudo isso, por que é importante, volta e meia eu estou repetindo isso, por que é importante nós saber disso? Porque volta e meia você vai estar ouvindo por aí uma questão que é mais ou menos assim, porque a minha mãe me levou lá na macumbeira, e aí a macumbeira disse que agora eu sou do Xangô. Nem sei o que é Xangô, mas tudo bem, você entende o que eu quero dizer, né? Eu sou lá do Xangô, do Babalaô, sei lá o quê, e tal, e tal, e tal. Então, eu não consigo, irmãos, não existe isso. Se você aceitou a Jesus, se você foi justificado, se você foi regenerado, não tem maldição que te alcance. Não tem maldição que te alcance. Porque isso é uma contradição. Você está dizendo que o poder de um Xangô, do não sei do que lá, ele é mais forte do que a morte vicária de Cristo? Não tem. Não existe condições. Agora, isso não significa dizer de que o diabo abre mão fácil daquilo que era dele. O que vai acontecer, e isso eu tenho, na minha família eu tenho isso. Entende? Essa maldição, por exemplo, da cachaça. Meu irmão mais velho, eu já falei isso aqui, hoje ele não é mais porque se ele passar perto de uma garrafa de cachaça, ele morre. O médico disse, nem vem mais aqui se tu continuar bebendo. Então está todo lá, todo doente, todo isso, nem tem mais fígado, não sei nem como é que ele está vivo ainda, mas enfim, não é mesmo? E o filho dele vai no mesmo caminho. O que existe? Existe uma opressão maligna, existe um trabalho muito forte, satânico, para destruir tudo.
Não, eu levei o teu pai, mais ou menos assim, não, eu estou na tua família, eu sou dono da tua família, e tu és meu, tu vai ter que seguir o caminho do teu pai. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não existe maldição hereditária para um crente. Não tem, não pode existir. Isso é antibíblico. Isso é falta de conhecimento bíblico. Falta de conhecer o que acontece na nossa salvação. É por isso que eu trouxe, assim, um pouco bem detalhado, essa questão da nossa salvação. Não existe, irmãos, não existe mínima possibilidade de um crente ser vencido por... É claro que existe a tentativa. E existe, sim, a questão da nossa queda. Nós ceder para isso. Agora, o diabo não tem o poder para te vencer. A menos que, é claro, que você concorde com alguma coisa lá. Você não, né? Que nós aí, que alguém não resista àquela questão toda e for fraco para esse tipo de coisa. Mas o diabo não tem poder. Isso está claro para nós, irmãos? Isso está claro para você? Não existe essa questão de maldição hereditária para um nascido de novo. Não interessa a quem ele foi entregue. Não interessa quem o fez. Não interessa quando o fez. Nasceu de novo, nova criatura é. Amém. É isso mesmo. Amém. Não tem como crer nessa questão de glorificação, de maldição, não é? Então, a salvação é uma obra inteiramente independente de nossas obras, tanto a nossa justificação, quanto a nossa a regeneração e quanto a nossa santificação. Não, essa santificação, repetindo, posicional. Não tem nada que você possa fazer, a não ser a fé em Jesus Cristo. Não é pelo que você fez, não é. Isso é um dom de Deus, é algo que Deus faz em nós. É a fé e a confiança em Deus. A fé divisa a misericórdia divina, quando toma-se pela mão, quando toma-se a mão para... Levanta-se a mão para receber essa salvação. Efésios 2:8 nos dá conta disso. Para nós concluirmos, então, irmãos, o meu objetivo, como eu disse, não é formar teólogos, não é nada nessa questão. É simplesmente trazer algumas coisas para que nós venhamos a compreender com um pouquinho mais de profundidade a nossa salvação. A salvação, ela é uma dádiva, ou seja, ela é um presente de Deus para nós. É algo que nós recebemos de Deus. Agora, muitas das vezes, irmãos, vamos supor que alguém te ofereça um presente muito valioso. Um presente muito valioso. E aí, então, é oferecido e você não pode segurar esse presente valioso porque você tem outras questões nas tuas mãos. E eu não quero dizer que essas outras coisas nas tuas mãos não sejam coisas que sejam legítimas, não é? Às vezes nós temos um emprego, às vezes não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não posso. E é legítimo a questão que você não tem tempo para vir na igreja. É claro, se você trabalha, é o teu trabalho. Não, eu preciso do meu trabalho, eu preciso levantar o meu dinheiro, eu preciso pagar o meu mortgage ou o meu aluguel, aquela questão toda. São coisas que são legítimas. Legítimas. Só que chega um momento de que nós temos que medir o que é que nós temos na mão e o que é que está sendo nos oferecido. E aí, então, nós não pegamos esse presente riquíssimo, valiosíssimo, porque nós estamos com as nossas mãos cheias. Isso acontece com a nossa salvação. A nossa salvação, ela é nos oferecida de graça. E é um presente que não tem cálculo de valiosidade.
Não tem cálculo de valiosidade, não tem preço essa salvação. Eu sei que muitas das vezes o que nós temos na mão é importante e nós até precisamos disso. E aí então muitas das vezes escapamos de receber uma bênção de Deus porque estamos com as nossas mãos cheias. Cheias. E quando nós refutamos isso, nós perdemos essa nossa salvação. Nós perdemos essa nossa salvação. Mas suponhamos que você largou tudo. Você abriu mão de tudo. Jesus Cristo fala nas suas parábolas, ele diz assim, de que um comprador de pérolas, ele encontra uma pérola valiosíssima. Ele encontra algo que valia muito. O que foi que esse comprador de pérolas ele fez? Ele foi lá, vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola. Exemplifica o que eu estou te dizendo aqui. Exemplifica o que eu estou dizendo aqui. Largue tudo, irmãos. Não deixa que nada se interponha entre você e a tua salvação. Tudo o que você tentar segurar em detrimento da tua salvação vai ser catastrófico. Vai ser catastrófico. Enfim, não tem justificativa, não tem palavras para dizer isso. E eu não estou dizendo que o que você tem na mão não é valioso. Sim, tem o seu valor. Só que é o seguinte, a salvação que Deus nos oferece de uma forma graciosa, ou seja, de graça, ela vale muito mais. Porque ela é eterna. A nossa salvação. Louvado seja Deus. Cuide da tua salvação. Zele pela tua salvação. Não deixa que nada se interponha, ou que venha a macular, ou que venha tentar diminuir, ou que venha tentar oprimir essa salvação. Cuide dela. Zele dela, e naquilo que for possível, no tocante à santidade, desenvolva a tua santidade, junto, como diz Paulo, com a tua salvação. Devemos, e como é que eu faço isso, pastor? Irmãos, estudando a Bíblia, se fortalecendo na igreja. Venha à igreja, é aqui na igreja, ou melhor, aqui não, mas é na igreja que você vai se fortalecer em relação à tua salvação. É na igreja. É a igreja que vai te dar esse ânimo. É a igreja que vai te mostrar. É na igreja que você vai ter um louvor. É na igreja que você vai ouvir um testemunho e que vai enriquecer a tua salvação. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, participe da igreja e busque a presença do Senhor em oração. Amém? Vou repetir aqui uma questão. Se você quiser esse estudo, ele tem muitos textos, e por causa do tempo, e para não ficar muito longo, enfim, eu não leio todos os textos, só leio alguns. Se você quiser, você me procura e eu vou dar um jeito desse online, de mandar para você via internet, Face, alguma coisa aí, enfim, alguma questão. Eu posso mandar para você, e aí você vai lendo ele e vai consultando as passagens. Tem muitas passagens bíblicas, e eu tenho certeza de que você será abençoado com isso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus, fico feliz por ter, enfim, enriquecido de alguma forma a sua vida. E que você cresceu na questão do conhecimento sobre a tua salvação. Levante a tua mão ao céu.